Fala, oi. Olá, Boa noite, que Ricardo! saudade desse cenário, Ricardo. É muito bacana esse cenário aqui. Estão me ouvindo agora? Vamos ver o pessoal. Rafa, e aí? Eu acho que melhorou, viu, gente? Para quem não sabe, esse cenário é o cinema do Clube Atlético Paulistano, onde a gente Verdade. conheceu esse Aleluia! nosso Olha lá, ó. entrevistado. Agora vai, Ricardo. O Rafa aprovou. Falou aleluia. Está aprovou, está aprovado. Fechou. Jânio, nota 10, Mário, obrigado. Mário entrou. Vamos lá, Ricardo. Bom, Ricardo, eu acho que você contou Nota um pouco 10. da sua história de infância. Você foi técnico de futebol. Fala mais que a boca. Eu fiz tudo. Você foi técnico? Já foi padeiro, entregador, office boy, trabalhou no supermercado. O que mais? Cara, eu já trabalhei muito, viu, cara? Já andei muito a pé, entendeu? Nossa, meu. Olha, tem uma coisa legal. Essa é. Depois da padaria que eu trabalhei na panificadora, essa é muito interessante. Vocês estão me ouvindo bem agora, né? Então, Eu acho que agora tá agora está perfeito, né? perfeito. Tá. Olha, Vamos lá. tem uma coisa muito interessante que eu gosto de contar para as pessoas. Depois da padaria, eu trabalhei 5 anos nessa padaria. E foi tão interessante que, na sequência, eu saí de lá, eu fiquei mais ou menos desempregado uns 4 meses. Arrumei um serviço aqui na Vergueiro, de vendedor de livro. Olha essa. Eu era vendedor de livro. Eu era vendedor de Vamos livro, lá. mas só que eu não podia falar que eu era vendedor de livro. Então teve toda uma técnica de conversação, teve um cursinho pra gente aqui na Vergueiro. Olha, vocês são pessoas que fazem pesquisa e tal, e aí você vai comentar com as pessoas sobre o livro tal que é bom para as famílias que estão estudando. Sabe essas enciclopédias? Acho que é assim que fala, enciclopédia. Então eu vendia aqueles livros, aquele monte de livro, né? E um dia eu entrei dentro de uma casa de uma pessoa, uma família, né? O marido bem fortão, a esposa toda simpática me recebeu, tava eu e um ajudante, né? Aí o esposo olhou assim, ó, eu já vou fazer uma perguntinha pra você, rapaz. Você não é vendedor de livro, né? Pelo amor de Deus, meu querido. Eu não sou vendedor de livro. Eu vim trazer boas novas, eu vim falar aqui sobre uma pesquisa que está acontecendo aqui no meio da sua comunidade, entendeu? Desse meu jeito, sempre eu tenho assim uma maneira de... a minha conversação é boa, que nem eu falo. Não vou falar que é o Xavier, que é feio falar assim, viu? E fui falando, e aí eu envolvi as crianças e fui mexendo com as crianças, fiz algumas perguntas que é técnicas também que a gente usava. O filho já gostou, respondeu. Aí o pai ficou feliz, o pai que estava bravo, nossa. Eu falei, olha, o seu filho é inteligente. Só o que precisa agora é acertar algumas coisas. Daí, quando menos pensou, 40 minutos, 30 minutos de conversação, o pai pergunta para mim, vem cá, o meu filho conhece essa história. Você não tem uma dica de um livro para você dar para mim, para o meu filho? Falei, olha, eu não sou vendedor de livro, mas eu vou trazer o meu chefe aqui. Ele pode arrumar esse livro para você. E vendia o livro para a família inteira. Pensa. Eu vendi livro na minha vida, gente. Tá vendo? A sua trajetória tá te trazendo, ou te trouxe, né, até aí onde você está nesse momento, que era o Clube Paulistano, na rádio, quer dizer, antes da rádio você só era do cinema, né? A gente conheceu dentro dessa sua salinha de projeção, onde você projeta o mundo naquela telona, ok? Grandes histórias do mundo inteiro. De repente, aí há 2, 3 anos, surgiu um projeto chamado Rádio Paulistano. E quem estava lá? Ricardo Silva. E nós também. Nós não conhecemos a rádio. Nós somos jornalistas, assessores, trabalhamos, levamos clientes nas TVs, nas rádios, mas nunca nos envolvemos, né? Trabalhamos impresso. E aí está o Ricardo, chegando lá, conhecendo a rádio, tímido, desculpe o termo, assim, mal sabia se comunicar, né? Aí passou a conhecer a rádio, a se envolver na rádio. Quer dizer, hoje ele dá dicas para a gente, ele produz a gente na rádio. Então, Ricardo, como é que a comunicação mudou a sua vida nessa linha do tempo aí, cinema, rádio, e hoje você está aí como um grande coordenador da Rádio Paulistano, ajudando as pessoas, produzindo as pessoas, os conteúdos. Conta pra gente. Olha, Augusto, você agora mencionou uma coisa que é muito interessante, que nem esse tempo todo que eu estou aqui no Paulistano, que eu já falei que já são mais de 20 anos que eu estou aqui.
foi confiado a mim esse trabalho, assim como eu estou aqui como no cinema, como eu já contei antes. E quando veio a proposta da Rádio Paulistano para mim, foi uma coisa muito interessante. A minha gestora, que é a Silvana Marani, ela mencionou a respeito do que iria acontecer, e o nosso querido Zeca Prado, que é o dono da Som SA, e ele veio aqui e fez uma entrevista comigo, né? E ele começou a conversar comigo, ele fez uma entrevista bem bacana, começou a fazer umas perguntas e tal. O interessante é que ele perguntou uma coisa: Ricardo, você entende alguma coisa de rádio? Eu fui muito sincero, olha, eu não entendo nada, mas já trabalhei numa rádio pirata, gente. Opa! Pensa. Exclusivo, gente! Rádio Pirata! Exclusivo, Ricardo foi da rádio Eu falo pirata, gente, porque não era uma rádio que... Independente. Isso, uma rádio independente. Luiz Pugi, obrigado, Luiz Pugi. Vamos lá, Ricardo, continua aí. Aí o que aconteceu? Nessa época, eu gostava de fazer rádio, também foi na comunidade também, onde eu também dava aulas bíblicas também. Tiaguinho, Ricardo, tem uma pessoa especial chamada Tiago Link, que você vai conhecer numa live do futuro. Oh, legal, muito bom. Você vai gostar, conhecer e cair muito a sua história. Vamos lá, Ricardo, desculpa aí. Aí quando eu fui entrevistado pelo Zeca, né? E de repente esse projeto começou, maravilhoso, como vocês bem sabem, que eu também tenho que agradecer você, Augusto, a Cláudia, e uma das mentorias que vocês fizeram aqui de jornalismo, onde eu dei muita atenção, aprendi muita coisa com vocês, são os meus professores, né? Hoje estão aqui comigo. Uma mão ajuda foi várias mentorias, assim também como os produtores, o Tomás, o Regis, entendeu? O Gutierrez. Esses produtores são pessoas que já trabalharam em rádios aí como a Jovem Pan, como a Nova FM, e foram pessoas que me ajudaram muito nesse meio campo aí. Hoje eu posso dizer para vocês aí que eu já estou chegando a quase 4 anos de rádio. E a minha vida mudou. A minha vida mudou de uma forma extraordinária. Eu lembro que você, Augusto, assim, também eu quero lembrar aqui em lembrança, agradecer também o nosso saudoso presidente Guzmão, que ele é o que iniciou esse projeto. É fantástico. E eu lembro que eu fiz um áudio gravando o filme, eu ia falar de cinema aqui, o Cinecap, e tinha um dos filmes que eu ia falar que era A Bela e a Fera. Isso eu não posso esquecer nunca, que foi o carro-chefe na Rádio Paulistano para mim. E eu peguei o meu filho, o Rian, ele tinha 4 anos de idade, hoje ele tem 9, tá? Minha esposa e minha família que pode contar isso para vocês. Eu falei, nossa, eu vou gravar um áudio com meu filho, vou editar, e vou colocar a vozinha dele falando sobre o filme. Gente, o carro-chefe foi o meu filho Rian, de 4 anos, falando. Eu perguntei, Rian, qual filme vai passar no Cinecap? A Bela e a Fera. Pensa, gente. Eu editei isso. O Gutierrez, que era um dos produtores aqui de edição, Ricardo, você tá ficando um monstro, cara. Você pegou seu filho de 4 anos e editou a voz dele, tá perfeito. E de lá pra cá, gente, eu não parei mais, sempre me reinventando, estudando, procurando ter mais conhecimento, procurando melhorar a minha linguística, procurando a compreender mais. E hoje, como você mesmo citou, Augusto, hoje eu consigo, sabe, dar mentorias, consigo ajudar os próprios participantes da rádio com dicas, entendeu, de textos, algumas coisas assim que eu consigo acertar, falar com eles. Hoje a forma mais prática de rádio, né? Gente, o cara até me corrige às vezes, ele dá dura. Ele dá dura. Olha só, olha, o cara chegou. Não, modéstia sua, é modéstia. Ele fez cobertura de basquete. Nós fizemos cobertura de basquete junto com o Lipe e com o Renan. Verdade. Voz de veludo, né? O famoso voz de veludo, é isso? Verdade. Olha, outro cara também que é um monstro. Olha, gente, vamos lembrar, é tanta gente. Eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje. Vamos lá. Eu agradeço primeiramente a Deus, sempre, gente, em primeiro lugar. A minha família que sempre me apoiou. Minha esposa, então, sempre me empurrando. Vai lá, você consegue, você é pra frente, você tem uma maneira legal de falar. E olha, eu conheci tantas pessoas bacanas. Eu sou muito grato hoje pelos sócios da rádio, que foram pessoas que somaram comigo. O Felipe, então, dando as mentorias aqui também, o Felipe Barco, ele me ajudou muito. Rick, você, a sua entonação, sua voz, sua voz é boa, tal, não sei o quê. E eu falava assim, gente, a minha voz é tão estranha, vocês falando que a minha voz é tão boa. E acertando. Então, o que é isso hoje? Vamos lá. A Rádio Paulistano tem transformado vidas. A Rádio Paulistano hoje, eu posso falar para qualquer sócio aqui, participante,
mudou a vida de várias pessoas. Hoje a comunicação aqui da Rádio Paulistana, quando a gente começou como, vamos lá, no anonimato, porque a gente aqui não está querendo ser profissional. Mas hoje nós somos o segundo veículo aqui do clube. É uma rádio feita de sócio para o sócio, né? Quer dizer, você aprendeu isso. Esse é o mote, né? Tem tanto pessoas que sabiam lidar com alguma coisa de jornalismo, como pessoas que simplesmente gostavam de falar sobre um tema e começaram a falar. Simone, como é que é? Oi, Simone. Mandou boa noite para você, Ricardo. A pausa para o vinho. Olha, o vinho com esse aqui, fazendo uma entrevista. Suian, logo a gente chega em você. A também é um exemplo. Nem pode falar. Você pode falar da Suian. Não, a Suian é uma parceira fenomenal. A gente tem um projeto, a gente todas as quartas-feiras eu faço mentoria com ela. É uma pessoa para mim também que veio para somar. Hoje o programa Pausa para o Vinho é um programaço, entendeu? Maravilhoso. Eu não quero falar da Suian porque não precisa, né? Eu brinco com ela aí direto aí. Você tem carreira solo, vai embora. Você já. Outra pessoa. Nossa, mandou um monte de corações para você. Outra pessoa que você fez uma parceria fantástica, uma dupla dinâmica. Você e sua parceira de cinema, a nossa amiga Astrid. Nossa, olha. Sensacional. Eu vou falar uma coisa. As chamadas de cinema ficaram fantásticas. Astrid, olha, nós gravamos aqui na minha salinha aqui, e a Astrid é uma pessoa assim tão maravilhosa que também eu posso chamar ela também de uma produtora. Ela é cinéfila, mas é uma produtora também. Quantas vezes a gente gravando aqui, sabe, naquele carinho de fazer o programa, o tempo que a gente gasta, a atenção que ela tem com as coisas, o amor que ela tem também pela sétima arte, sabe, uma dica, um ajudando o outro, não tá bom, Ricardo, vamos gravar de novo? Ricardo, vamos acertar aqui? Isso, você não sabe como a gente cresceu, um ajudando o outro, dando essas dicas, compartilhando ideias, entendeu? Então, hoje, por isso eu falo, sou grato, sim, mas foram essas pessoas que nós se juntamos na Rádio Paulistano, que nós fomos um ajudando o outro se transformando. E a Astrid, gente, olha, essa mulher aí, né? À toa que ela tá na Globo, foi figurinista da Globo, a mulher tava lá com a Maju, ela é famosa, né? Eu só ando com gente famosa, né? Eu vou falar um negócio assim, meio que em off e tal, para não comprometer. A Astrid é muito amiga da Cláudia. A Astrid foi convidada várias vezes para ir para o projeto da rádio. Não foi. Quando foi, provou do doce e adorou. E mudou a vida dela, com certeza. Com certeza. Olha o que ela falou aí, ó. A gente grava, aprende e o mais importante, se diverte, é verdade. É verdade. Aí, é isso daí. É verdade. Agora, Ricardo, vamos lá. Tem algumas pessoas nessa live que não conhecem o que é a Rádio Paulistano e talvez não consigam entender o que significa isso. Então, assim, explica para as pessoas um pouco como que acontece e qual a diferença entre a rádio e o podcast. Porque, na verdade, nós, jornalistas, já tínhamos trabalhado em mídia impressa, em mídia de televisão, conhecemos a rádio e aprendemos a fazer o podcast. Muito antes, hoje em dia todo mundo está fazendo, mas muito antes a gente aprendeu a fazer podcast com a rádio. Furo de reportagem, até antes da Globo lançar o podcast da Globo. É verdade, é verdade. Olha, então, explica um pouco para as pessoas. A rádio e o podcast. Vamos lá. Nós somos aqui, a Rádio Paulistana, é uma web rádio, não é verdade? E hoje a sensação do momento é web rádio. Essa dinâmica hoje, eu uso o termo que eu aprendi com o meu professor, que era da Band FM, um produtor de edição de áudio e vídeo. O nome dele, não vou lembrar o nome dele agora, eu sei que ele é da TV Bandeirantes. E a preocupação de fazer uma web rádio e tratar hoje com essa galera hoje dos youtubers. Eu vou levar nessa linha para que vocês vão me entender. Essa galera hoje é imediatista, essa galera hoje faz um jornalismo, eles entregam uma notícia completamente diferente. Então a web rádio, ela meio que é parecida também. Hoje a gente trata com edição de material, não fazemos muitas coisas ao vivo, como vocês sabem, e jogamos dentro de uma mídia, o streaming, e colocamos para rodar. Lógico que nós também temos a dinâmica
Isso, já quando tudo voltar ao normal, já estamos se preparando também para ficar ao vivo. E com isso, nós também aproveitamos o nosso material que os sócios, os participantes gravam, nós editamos, nós temos aí a Bárbara. Vamos lá, vou falar das pessoas que trabalham comigo aqui na rádio. É o braço forte da rádio. Eu tenho a Bárbara e tem um monstro que é o Tomás, que é o produtor aqui, que é o braço de ferro aqui da Rádio Paulistana. Então nós somos um triângulo, os bastidores. Então, ou seja, temos a rádio, que nós temos streaming, que roda 24 horas com músicas, e todos os materiais de vocês rodando intervalos de 5 a 3 músicas. Isso depende de como a gente monta a programação. Vamos lá. E o podcast, que é a sensação do momento. Nós gravamos aqui, como vocês bem sabem, de materiais de 3 a 10 minutos. O Augusto, com as entrevistas dele um pouquinho mais extensa, conhece muito bem essa prática, né? Mas só que tem essa audiência grande, porque o Augusto agora está fazendo as matérias com toda a diretoria, a abertura do clube, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, esses podcasts hoje, como vocês bem mencionaram, a Globo, desculpa aí, gente, falar assim, mas eu preciso falar, veio depois de nós. Nós já estávamos fazendo. Graças, vamos lá, eu também tenho que lembrar das pessoas. A Som SA, juntamente com o Gutierrez e com o Zeca, trouxe essa ideia, porque juntamente com quem? Vamos lá. O Guzmão deu essa ideia, que era uma coisa que era para ser dentro do clube, para o sócio do Paulistano. Então trouxe essa ideia para acontecer aqui dentro. Mas só que eu quero deixar isso bem claro hoje, que alguns sócios... O Guzmão era o presidente do clube quando na época, isso mesmo. Olha, tem a Leite 6801, que eu creio que deve ser a irmã dela. Adriana Leite. Família Leite. E aí o que aconteceu, explicando isso? Então nós produzimos os materiais, entendeu? E colocamos na área de podcast. Lembrando, os podcasts nossos aqui, a gente faz a tag, edita, pulamos os muros do Paulistano. Nós não estamos mais somente dentro do Paulistano. Por isso que é uma web rádio e os podcasts também. O carro-chefe da rádio é os podcasts. Mas eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Quando tudo começou, mesmo colocando as músicas e colocando os podcasts, nós começamos a fazer radionovela, gente. Vocês lembram muito bem disso? Bartira! Como é que é eu agradeço demais o sócio aqui, diretor de teatro, Márcio de Luca. Gente, eu me transformei naquela época. Eu me transformei naquela época. Então foi coisa assim. Como é que era aquela? É nepotismo, né, de família? Quando você emprega. E não era nepotismo que o Márcio falava, porque eu tinha que pôr eu, a Cláudia, o Vinícius, meu filho, meu sogro, Duarte. A família inteira. Se fosse cobrar, ainda bem que a rádio novela e a rádio Cap não é Brasília, né? Fazer um nepotismo, empregar. Então, olha, a gente, assim, se reinventamos cada dia. Por isso que eu falo, quem começou desde o início com a gente sabe de toda essa história. Então, por isso que hoje, quando as pessoas me param aqui, conversam comigo, eu virei tipo um mediador, um caça-talento aqui dentro, né? Então, eu comecei a procurar sócio, pessoas aqui que estavam interessadas. Às vezes, por exemplo, a Suia mesmo foi uma das minhas convidadas aí, que eu lembro bem aí, que eu convidei, veio pra cá. Daqui a pouco cada um foi cruzando. E a gente começou a divulgar na revista do Paulistano. Olha que legal. Nessa sequência de convidar, de conhecer, por exemplo, o Rena. Uma surpresa. Né? O famoso Rena, artilheiro, jogador Voz de veludo. Voz de veludo. Joga a bola comigo. Jogávamos, né? A gente tenta agora tal. Mas olha só, um dia ele chegou para mim, olha, eu quero conhecer a rádio. Eu sempre tive vontade de falar numa rádio tal, nunca soube e tal. Olha só o que o Rena se transformou. Olha a grande revelação do Rena. Um monstro também, um monstro. O Rena é demais, a voz dele é demais. Para quem não sabe, cobre a área de esportes do clube. Entrando em campo, entrando na quadra, entrando na piscina, entrando em tudo. Isso mesmo. Então, Brasil Silva. Esse é meu cunhado, o Washington Brasil. Melhorou o áudio, ele falou. Ele vai puxar a sua orelha. Vai, volta lá, Ricardo, vamos lá. Vamos lá. Então, hoje, a Rádio Paulistano, essa nossa ideia dos podcasts, que hoje nós já chegamos a 1000 podcasts já gravados, tá? Ou seja, nós estamos chegando a quase, na realidade, gente, se for contar mesmo, desde as festas juninas,
a quase 2.000 podcasts. Essa é a realidade. Nossa! Por que eu vou dar essa métrica para vocês? Depois, a nova rádio... Não é nova, eu não quero falar assim, que não é o jeito que eu gosto. De junho para cá, de junho do ano de 2019, com essa nova plataforma que nós mudamos da rádio, hoje, junto Tomás e Bárbara, que são hoje os produtores que me ajudam, nós estamos com 1.000 podcasts. E antigamente já tinha mais aproximadamente 800 já gravados. Olha só onde nós chegamos. É muito podcast, gente, que nós editamos aqui. São muitos, muito legal. São muitos Ricardo, mesmo. Ricardo, vamos focar na comunicação. É uma grande experiência para você, essa oportunidade, esse momento da sua vida onde você está. Por que eu digo isso? Você acabou, né? Você se envolve com todos os jornalistas, ou todos os sócios que participam da rádio. Radialistas. Os radialistas, nossos colegas radialistas. Cada um na sua área, né? Por exemplo, você vai falar com a doutora Fátima, a grande doutora Fátima, já fiz boas matérias com ela. Você vai falar de medicina, você acaba aprendendo sobre um pouco de medicina, né? Com a Suiana, pausa para o vinho, você aprende a... Quer dizer, isso te enriqueceu, né? Quer dizer, então, você acabou sendo levado pela comunicação a um patamar que você está hoje, né? Como é que você vê isso? Olha, Augusto, isso é muito importante que você citou. Isso é verdade, isso dá uma grandeza. Vou citar também outra pessoa que não foi comentada aqui, no caso da Elô Belo Barros, que cuida da parte do Drops Literário. Sim. E sempre quando eu converso com vocês aqui, os participantes da rádio, eu tenho sempre a preocupação a respeito da parte de texto, dessa coisa de estar sempre fazendo as marcações, porque a nossa linguagem de rádio, como eu aprendi e consegui passar para todos os participantes, a linguagem de rádio ela é um pouquinho diferente. A gente muda um pouquinho dessa parte coloquial, entendeu? E um pouquinho mais prática, entendeu? Então, toda essa coisa foi me enriquecendo de uma maneira, logicamente, que você falou. A Suiana até fala que eu acho que eu vou falar errado, não vou falar não. Eu não sei se como cinéfilo, acho que ela fala o nome, se ela escrever aqui eu vou falar. Que hoje eu sou um grande entendedor de vinho, não vou falar. Então, de cada prática, por exemplo, hoje eu sou um cinéfilo, sou um pouquinho aí de radialista, sou um pouquinho hoje de jornalista, sou um pouquinho aí de web design, eu sou um pouquinho aí vamos lá, eu cuido das mídias sociais da rádio, tanto do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. E sabe, gente, isso foi crescendo na minha cabeça. Ó, ela escreveu, ela me chama de Enófilo. Obrigado, Su. Sim, grande então, estudioso dos vinhos. Isso, ela me considera um enófilo, porque os textos, ela manda para mim, é uma coisa, eu vou usar ela. Eu vou usar a Suiana para vocês entenderem, para ser para todos os participantes. A Suiana manda o texto dela para mim, o texto dela é perfeito, gente. Ela escreve muito bem. Mas ela tem todo o detalhamento de falar, Rick, eu estou te mandando o texto para você dar uma avaliada para fazer no formato de rádio. Gente, eu podia muito bem, eu falo muito bem, às vezes eu falo para ela, eu podia não mexer no seu texto, mas vamos colocar da maneira que você fala, seja mais prática para falar. E a gente começa a mudar, e é um bate-bola, sabe, e o texto se transforma, quando vai ver, ela rabiscou daqui, rabiscou dali, eu coloco a mão na cabeça, Rick, tá perfeito, eu precisava dessa magia, é isso, e a gente grava, e sai aí o programa dela, olha eu falando dos bastidores do Pausa para o Vinho, sai o que tá aí hoje, é perfeito. Assim, eu uso essa mesma técnica quando eu estava falando com a Elô, com a doutora Fátima, com o Pedro Vergueiro. Você passou a tomar mais vinho depois que você conseguiu? Eu não posso tomar vinho, porque eu tenho problema com ácido úrico, então eu tenho que tomar muito cuidado. Ela sabe disso. Tá. Mas, ultimamente, eu aprendi... Sabe uma coisa? Olha, vai falando, eu vou falando disso. Eu aprendi a degustar as coisas, eu aprendi a saborear. Hoje eu sou uma outra pessoa até nessa parte de saborear, de saber, sabe? Eu sou um cara diferente hoje. Eu sou mais um cara sofisticado, mas vamos falar assim. Você está saboreando a comunicação nessa sua vida hoje, né? Olha, nossa, olha, Augusto, voltando, eu quero detalhar uma coisa muito importante. Eu terminei meu curso de teologia há 2 anos atrás, e o pessoal que é da comunidade falou muito para mim, Ricardo,
Nós estamos precisando aqui que você venha falar com o pessoal para melhorar a dinâmica de voz, a prática das pessoas se portar diante do microfone. Eu fui convidado, e é um projeto que eu tenho para o futuro, que eu vou fazer isso para ajudar as pessoas na comunicação, às vezes mesmo até numa igreja, falar com as pessoas. Eu falo isso de mim. A gente pronuncia muitas vezes errado. E às vezes falta uma dica, um compartilhamento de ideias. Tem pessoas que às vezes, o que falta da comunicação, às vezes, isso é uma coisa que eu tenho para mim, são pessoas que às vezes ela é um pouquinho egoísta. Mas se você tiver um bom produtor, uma pessoa que está ali sempre dando uma dica legal para você, gente, você flutua, você voa. Porque esse mérito que eu tenho hoje não é só meu, é de todas as pessoas que estão comigo. A famosa dica, hein, ó. Ricardo! Vamos verdade! Ricardo. Eu na faculdade, ô Augusto, você falou da caneta, é muito engraçado. Eu estava na faculdade no começo, que eu aprendi essa técnica da língua aí, da caneta, e às vezes eu estava na faculdade fazendo algum exercício, estava com a caneta sem o bico da ponta, né? E o pessoal olhava para mim assim, ô Ricardão, o que é? Eu falei assim, estou fazendo aquecimento, eu estou com trava-língua, às vezes eu falo, às vezes eu como palavras, às vezes eu erro um pouquinho do texto, eu estou procurando melhorar, eu um trava-língua. E o pessoal dá uma risada de mim. Conta para as pessoas qual que é essa da caneta, para as pessoas também aprenderem. Então, essa da caneta é legal. Você coloca a caneta na ponta da língua e começa a falar as palavras, os trava-línguas, né? Palavras para segurar, para tanto você aprende a ter a respiração e na dobragem da língua aí você vai empurrando um pouquinho ela mais para trás. Esse exercício ele ajuda você na hora que você for falar o destravamento, que às vezes essa parte aqui, ó, do nosso maxilar, uma coisa que eu aprendi muito, se você não aquecer, você começa a engolir palavras. Então aqui você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você precisa até passar por uma fono. É o caso de algumas pessoas. Aí vou lembrar de novo da Astrid. A Astrid fez o curso de rádio no Senac, né? E eu falei, ô, Astrid, dá uma dica de lá. Daí, toda vez que a gente vai gravar, a gente começava Vaslajá, Veslejé, Vesligi, Voslajá, Vusluju, Pratracá, Pretrecré, Pritricri, Protrocró, Prutrucru. Tudo isso aquecimento antes da gravação, viu, gente? Olha o meu cunhado falando aí, ó, gente. Olha o meu cunhado aí, ó. Então aí que você já foi DJ dos Mequetrefes. Gente, você lembra da época do Planet Ramp? Meu cunhado, olha, esse cara é um fenômeno. Eu admiro demais esse cara. Esse cara é um baita de exemplo pra mim. Eu gosto demais dele. Ele sabe que ele hoje é um amigo que eu não tenho. Que eu não tive na minha infância, hoje ele é um amigão meu. E o Washington, pra mim, ele é referência. Ele me convidou com a banda que ele tinha pra mim fazer mixagem, que nem o Planet Ramp na banda dele. E a primeira vez que eu toquei com ele na banda, na Praça do Mascarenhas, no Itaim, lotado, gente. Tinha gente demais. Nossa. Pra mim, aquilo foi o auge da minha vida. Eu falei, nossa, gente, nós tínhamos ensaiado, o baterista queria jogar a baqueta de mim, as minhas mixagens não saíam direito. Era um sarro os nossos ensaios. O dia que a gente foi tocar, e o meu cunhado é um grande baixista, viu, gente? É um baixista maravilhoso, canta muito. Aí ele vira pra mim, Washington, Ricardão, hoje é o dia. Quando a gente foi tocar, a gente chegou na nossa vez, montei as picape, a banda toda afinou, tudo bonitinho, caiu uma chuva, acabou o café. Vocês acreditam nisso, gente? Bem na nossa hora. Que sacanagem. Terrível. Olha, só um minutinho, Augusto. Eu vou ligar a Cláudia. Sustentabilidade. Para mim falar de sustentabilidade, eu preciso falar também da faculdade de História que eu fiz. Eu não terminei a faculdade de História, mas eu fiz uma faculdade. Eu fiz um trabalho sobre saneamento básico. Eu tenho uma página de cinema, que tem 1.600 seguidores. Isso eu quero contar porque a comunicação faz parte disso. Com certeza. E teve uma empresa chamada WWF, que eu fiz um trabalho sobre saneamento básico. Meu trabalho eu tirei 10 na faculdade, falando sobre saneamento básico. E tinha um vídeo falando o que as pessoas estão fazendo com o planeta. E isso um dia vai voltar para nós mesmos. Você lembra aquele vídeo, Cláudia, que eu mostrei para você? Um vídeo bem bacana? Lembro. Esse vídeo mudou a minha página, porque esse vídeo chegou... Olha, eu tive curtida do mundo inteiro. Ó, gente, não é hipocrisia. Quando chegou no Japão, eu vi curtida do Japão, da Arábia,
em vários locais de outros, fora do Brasil, eu fiquei maluco. Professores aqui do Brasil, não estou falando de São Paulo apenas, do Brasil começou a mandar mensagem, eu quero esse vídeo para me dar aula para os meus alunos. E um certo dia, o próprio dono do Greenpeace, pronto, lembrei, essa galera do WWS, olha, eu bati na câmera sem querer. WWF. Isso, é do Greenpeace. O dono desse vídeo, eles não tinham publicado ainda numa plataforma que nem o Facebook, numa página. Um dia, alguém entrou na página e colocou assim, ô fulano de tal, olha onde o nosso vídeo chegou. Eu tomei um susto, falei, meu Deus do céu. Porque o vídeo não era meu, eu só tinha compartilhado, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele, falei, olha, eu peguei esse vídeo, eu fiz um trabalho de faculdade, mas eu sempre menciono vocês, e falei, não, você está de parabéns. Continue, esse trabalho tem que ser compartilhado. Isso é sustentabilidade, Cláudia. E com você aqui no Paulistano, lógico, né? Puxa vida. Eu aprendi tantas coisas. Vamos lá, você lembra que eu editava o seu material no começo, né? Quando você começou, eu que editava, né? Eu editei o material seu e do Augusto por 1 ano. Vocês lembram disso? No ano de 2018, quando a gente teve aquele probleminha, eu fiquei editando o material de todos vocês da rádio. Imagina a minha cabeça. O cara cortava coisa aí. Achei um facão. Era triste. Não fala isso. Mas isso que você falou é que, assim, realmente a sustentabilidade é uma coisa que é para ser compartilhada, é para todo mundo saber, cada vez mais. E acho que até com essa pandemia, todo mundo está descobrindo muito mais o quanto ela é importante. Você deve conhecer, então, o VHC, né? Seja bem-vindo, garoto. VHC. Olha aí, eu não conheço não. Esse é cliente novo, hein, gente? Bem-vindo. Bem-vindo. Um abraço. Seja bem-vindo aí. Você foi falando... Tem um personagem novo na rádio, mas com grandes histórias do paulistano. E eu acho que você está aprendendo grandes histórias do paulistano, que é o seu xará Ricardo Cavalcante. Como é que você vê isso? Olha só, você lida com esporte, medicina, várias faixas de idade e tal, e vem o Ricardo Cavalcante, que é um mestre das histórias do paulistano. E aí, Ricardo? Puxa vida, viu? Olha, eu até me acerto aqui, porque você agora lembrou de uma pessoa que eu hoje posso falar dessa forma, para mim é referência na rádio hoje. O Ricardo Cavalcante, aos seus 86 anos, eu lembro quando o presidente hoje atual, Paulo Moviso, ele mandou uma mensagem para a Silvana a respeito do Cavalcante, que ele queria fazer o programa de rádio. E eu que atendi ele pela primeira vez. Eu estava todo receoso, né? Porque a gente, quando a rádio começou a tratar essa parte da diretoria aqui, então você fica meio, né, sabe, o respeito, né? Eu sou funcionário do Paulistano, né? Eu tenho que editar direitinho, eu já pensava um monte de coisa, né? Mas o Ricardo Cavalcante, ele veio numa grande humildade e começou a compartilhar essas ideias das histórias do paulistano. Isso começou a crescer na minha vida, de entender coisas aqui do paulistano que eu não sabia, sou sincero. Eu chamo o paulistano de cidade paulistano. E o Ricardo Cavalcante, desse jeitão dele, essa maneira dele, ele foi secretário e vice-governador em exercício aqui. Fora de outras coisas que eu não vou nem falar, que eu vou me perder para falar dele aqui, né? Que ele é advogado, um monte de coisa. Mas uma simplicidade de chegar aqui nessa sala para gravar comigo. E a primeira de tudo, né? E sabe, essa humildade de eu editar e falar alguma coisa assim, falar com ele, olha, não ficou bom. Eu no começo, não vou mentir para vocês, eu morri de medo de falar, não tá bom não. Mas não tava bom mesmo, né? Olha, vamos fazer assim? É aí onde vem agora o meu elogio pro meu xará. O cara, aos 86 anos, essa coisa de mídia digital, ele domina. Ele hoje grava, com essa pandemia, ele grava e manda para mim. Eu mando para a Bárbara, eu divido com a Bárbara que edita, né? Mas eu editava antigamente o material dele. Mas ele é de uma facilidade de compreensão das coisas, um carinho pela essa rádio. Vocês não têm noção. Olha, o Ricardo Cavalcante eu aprendi e aprendo. Hoje mesmo, eu coloquei uma publicação, se vocês entrarem depois na rádio, falando da reunião que teve ontem do Conselho, né? Teve reunião ontem no Paulistano do Conselho. Ele mandou uma mensagem aqui para mim e falou, xará, depois você tenta divulgar isso, que é muito importante. É uma pessoa que tem uma preocupação muito grande com a rádio. Ontem, hoje eu mandei uma mensagem que eu ia ter uma live. Olha, Augusto, eu vou mandar isso para você e para a Cláudia.
Ele brincou assim, Xará, você hoje é a joia rara da Rádio Paulistana. Você não pode deixar de cobrar no mínimo 30 mil reais para você dar essa entrevista. O Ricardo Cavalcante que tá patrocinando, hein, ó. Ele falou, gente, Xará, você não pode... Ricardo, você tá dando uma live pra Cláudia Leite, Silvestre Stallone aqui. Não é assim. A Bartíria, né? A Bartíria. Ricardo, agora vamos na boa. Com tudo isso, né? Com esses vários temas, esses vários personagens, esses nossos colegas de rádio, desculpe se eu esqueci de algum, aí até o Rafa. Ó, o Rafa também eu posso citar, não é puxando sardinha pro lado dele, não. Que é o Cap do Bem. O Rafa, meu, com essa simplicidade que ele tem aí, cara, é um cara super ativo também, é um cara que eu aprendi muita coisa também. Por isso eu falo, eu aprendi muita coisa com vários. De repente, gente, hoje eu já quero deixar bem claro aqui na live, se eu faltar de falar de alguém, gente, me perdoa. Me perdoa mesmo, porque não dá, o tempo é grande. Porque eu vou falar da Cláudia Farina sobre viagens, eu vou falar de jornalismo da Tereza Morrone. Eu aprendi muita coisa. Eu vou falar da a May Parreira, ela tinha todo o cuidado de falar de textos comigo. Rick, tenta fazer dessa maneira, leia isso que vai ser muito bom para o seu futuro. Gente, foram várias dicas maravilhosas que eu tive de pessoas. E falando do Rafa, o Rafa às vezes me ligava, Ricardão, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, sabe, sempre dando toque. Vamos lá, o Rena mesmo, Augusto, o Rena sempre falando, Ricardão, se eu não puder estar no basquete, cobre lá, tal, não sei o quê, sabe? Sempre foram pessoas aí que compôs. Imagine minha cabeça para absorver tudo isso, gente. É uma coisa grande, mas maravilhosa, gostosa de fazer. É isso que a gente enxerga em você. Você é um cara que, assim, você está do lado das pessoas, você está aprendendo o tempo todo, virou as costas, você está ensinando aquilo para outra. É impressionante a sua capacidade de aprender, absorver e já passar. Aquele conhecimento você compartilha. E acho que todo mundo enxerga isso. Então, há 4 anos era um Ricardo. 4 anos depois é um novo Ricardo. Como é que você se enxerga, Ricardo? Novo Ricardo. Olha, eu vou usar uma técnica que eu aprendi. Olha aí, vamos lá. Eu peguei um dos meus primeiros áudios. Vamos lá. Eu enchi o meu olho de lágrimas. Olha no que eu me transformei. Eu sou uma outra pessoa, gente, para se comunicar, para falar com as pessoas que hoje estão ao meu redor, sabe? Olha, o Washington, se ele estiver me ouvindo, ele vai saber. O meu cunhado. Tem nada a ver. Na casa dele, a gente fala muito sobre isso. Eu pedi até para a mulher dele, gente, me ajuda. Se eu falar errado, se eu estiver vacilando, a minha esposa, que também está me ouvindo, me ajuda. Não tenha vergonha, me dá um toque. Eu sou uma pessoa de coração aberto. E acho que o que valeu para mim aprender, gente, compartilhar conhecimento, foi abrir meu coração para aprender. Aprender a comunicar, aprender a compartilhar as coisas. Teve pessoas que, assim, elas não contam, mas eu trago hoje como um número que, mesmo com as críticas, valeu para mim, para o meu crescimento. Pessoas que tentaram, assim, dizer não para mim, hoje elas somam também, para hoje eu contar para elas, não, o seu não valeu para mim chegar onde eu cheguei. Porque hoje eu compartilho o não dela com o meu sim para outras pessoas. Isso é muito importante, viu, gente? Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu sou outro Ricardo. Hoje eu ouço meus áudios aí com a Astrid, e eu fico até, Astrid, hein, tamo demais, esse aí foi demais, hein? Realmente, eu assino embaixo. Você, há 4 anos, era um simples Ricardo, e hoje você é um belo profissional, um cara humilde que soube aprender, soube ouvir calado, engolir sapos. Verdade. E aprendeu muita coisa. Agora, hoje ensina. Hoje ensina. E parece que assim, ensina, né? Com esse isolamento social, você aprendeu muito mais. Nossa. E parece que vem novidades aí pela frente, não é isso, Ricardo? Gente. Isso aí. Quem é o novo Ricardo que a gente vai encontrar quando voltar a se reunir toda a rádio? Já começa pelos meus cabelos longos, viu, gente? Já começa por ele.
eu não posso falar nada, tá? Vamos mudar de assunto. Então, vamos pro tema. Olha, essa pandemia, eu tive um feedback com a... Olha só, outras pessoas, eu vou falando, vou lembrando. Eu estive também com a... Já hoje aqui no clube... Hoje não, eu tô falando assim, é a forma de expressar. Quem esteve no clube comigo foi a Suyan e também a Márcia Casanova terminando o programa dela, que é o Cap Musical. E hoje ela veio aqui para me ajudar ela a fazer edição de... Ela já sabia fazer, na realidade, mas ela tinha esquecido, né? E nós estávamos conversando e eu dei esse feedback para a Suyan. Não seremos mais os mesmos. Mas só que essa pandemia, por mais que foi uma coisa ruim, está sendo uma coisa ruim, na realidade, né? Ela me deu um impulso para cima. Porque eu comecei a estudar mais, comecei a prestar atenção em algumas coisas que eu não estava dando uma atenção. Eu comecei a saber separar as coisas e a dividir melhor os meus conteúdos. Eu fiz uma parte das mídias sociais, eu personalizei as mídias sociais da rádio. Eu comecei a mostrar mais vocês podem perceber isso. Hoje a amostragem dos associados hoje nas mídias digitais da rádio é completamente diferente. E hoje eu estou esperando que tudo venha a ficar normal, que eu quero estar fazendo tanto essa live por vídeo e também fazer a transmissão com os participantes ao vivo. Essa é a nova Rádio Paulistano depois dessa pandemia. Gente, estamos todos preparados, nós estamos aqui comprando equipamentos, a nossa diretora Renata Giulianelli e o Rogério Matarazzo, que me dá um grande apoio. Eu não posso deixar de mencionar a diretoria cultural, porque são pessoas que me abraçaram desde, olha, eu vou voltar um pouquinho antes. Desde o Eduardo Simone, que foi ele que pegou esse projeto no começo do tempo do Guzmão. Grande. Aí depois na outra gestão que veio a Renata Giulianelli, que é a nossa diretora atual, juntamente com o Rogério Matarazzo. Gente, o nosso time é um time maravilhoso. Se vocês bem perceberem aí, nós estamos fazendo as transmissões quando o clube estava fechado, entendeu? Ao vivo aqui do clube, a gente colocava a câmera aqui, veio os tenores, veio o Paulo Pascoal, e nós estamos aí com a... A gente chegou a fazer basquete ao vivo, uma ou duas transmissões ao vivo. Quero só deixar um oi aqui para nossa amiga Mônica Casanova, que está nos prestigiando. Grande Mônica. Grande fotógrafa. Profissionalíssima. Essa... Então, Augusto... Então, nós fizemos um basquete ao vivo, lembra? Foi muito legal. Augusto, eu estava com esse basquete ao vivo, eu tenho um guardado aqui, Augusto. Olha, gente, eu baixei, eu tenho todos esses materiais aqui, e eu estava revendo essas coisas, Augusto. Quando a gente gravou lá no Espaço Cultural, que você deve lembrar muito bem, você, o Felipe, o Rena e o Paulo Brasil, lembra? O Paulo Brasil estava com a gente. Paulo Brasil, amante da comunicação também. Grande Paulo Brasil. E foi maravilhoso, a gente teve uma experiência muito grande. Olha, Carlinhos Neves, também eu tenho que lembrar dele, que deu um baita up pra gente naquela época, o diretor do esportes também, o Carlinhos Neves. E fora o Charles, o gerente também. Olha, gente, vamos lá. Para mim falar de Rádio Paulistana aqui dentro do clube, o carinho que as pessoas têm dado pra gente é fenomenal. Vocês me corrigem, vocês que são aí jornalistas, a gente tem tentado aqui as pessoas não censurar a gente aqui dentro. Não fomos censurados ainda, viu? A gente entra, a rádio não tem partida, a gente entra em qualquer lugar, viu, gente? A gente tem o nosso espaço bem aberto aqui com todos os associados. Maravilha. Ricardo, eu acho que a gente poderia até ficar, como eu digo nas nossas entrevistas, que você está junto sempre, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, tem assunto para muito mais coisa. Tem muito assunto. Mas eu acho que a gente já está quase... Aquela primeira etapa, né? Que já deu uns 40 minutos nessa nova fase, tirando aquela que a gente errou, corrigiu e tal. Eu acho que, para não judiar das pessoas, eu gostaria de ficar aqui mais tempo, mas eu acho que você poderia definir em uma ou em duas palavras, no máximo 3, o que a comunicação foi ou é para você nessa nova fase. Olha, eu tenho prestado muita atenção ultimamente no jornalismo hoje, na entrega que está sendo dada hoje por todas as mídias que são referência hoje.
a grande preocupação de falar hoje de fake news, que a gente precisa falar um pouquinho disso também, para falar de comunicação. Sim. E é uma coisa que tanto nós aqui da Rádio Paulistano, a gente fala para as pessoas, sempre procurar fontes confiáveis. Porque, infelizmente, nós estamos em tempos difíceis, onde as pessoas, às vezes, se aproveitam de informações para querer atrapalhar. Então, hoje, depois de tudo isso que está acontecendo, que eu acredito com fé que sairemos dessa, e deixando também já aqui a minha solidariedade para as famílias que perderam um ente querido, que é um momento muito delicado. Eu faço essa live com vocês e menciono isso. Olha, você vê esse sorrisão meu, você sabe muito bem, eu tenho minha mãe acamada, meu pai, no último final de semana, sofreu um acidente. Eu estou passando por várias coisas ao mesmo tempo, por esses dias, e a minha esposa sabe o que eu estou falando. Eu tenho filtrado tudo isso para falar de comunicação. Nós, eu, você, Augusto, Cláudio e outras pessoas que nós representamos aqui nessa live, está aqui do outro lado, representando, dando informação, falando essas coisas novas que estão acontecendo, compartilhando com esse conhecimento. É um jogo duro. Às vezes, como é que eu posso falar? De você apresentar uma matéria, um conteúdo bastante importante. Às vezes, hoje o mundo ainda é dessa maneira, jogando um pouquinho para o Brasil, as pessoas elas têm pouca leitura, não procura conhecimento, procura ler mais as mídias importantes, e isso dificulta um pouco. Mas falando de mim, gente, hoje isso é completamente diferente. Eu procuro sempre estar procurando coisas novas, me atualizando, para ter uma entrega bem importante. E isso, falando de mim, como eu era antes, que eu comecei um pouquinho, que eu não entendia muito, e hoje dando essa entrega bem importante para todas as pessoas. Eu me preocupo de mandar um bom material para toda a galera aí, viu? Olha só, aí, Cláudia? Uma pessoa aqui, W Brasil Silva. Cunhadão. Comunicação. Que está falando, comunicação é a arte da expressão e respeito com o próximo. Parabéns à Rádio Paulistano pelo exemplo de simplicidade e maturidade na inovação dos novos tempos. Esse homem falou tudo. Então é mais ou menos isso mesmo, gente. Essa coisa da rádio hoje, vamos lá. A nossa audiência, opa! Ô, Augusto, eu sei que a gente vai terminar. Não tem nenhuma pergunta aí, não? Vê se tem alguma pergunta aí, Augusto. Acho que pergunta não tem, mas eu vou falar uma coisa, ó. Ricardo, assim, no começo eu falei que a gente estava começando essa live para dar significações para a palavra comunicar. E eu acho que esse papo com você, o que deixa para a gente hoje, é que, assim, a gente descobre a palavra comunicar hoje, foi descobrir. Comunicar é descobrir um grande comunicador, que é você, Ricardo Silva. Ô, louco, hein, gente? Não faz isso não, viu? Faz assim não, senão eu vou chorar aqui, né? Vai manchar minha maquiagem, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, faz isso não. É verdade, gente. O comunicar é descobrir mesmo. Falou tudo, Cláudia. Eu posso dizer hoje, como colaborador aqui do Clube Atlético Paulistano, eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui nessa empresa, e a oportunidade que foi dada para mim foi uma oportunidade que, na realidade, eu conquistei. E eu conquistei Sim. porque pessoas acreditaram no meu trabalho, no meu potencial. Então, hoje, eu sou muito grato a essa oportunidade que foi dada para mim. E essa liberdade, vou mais além. A liberdade dada pela minha diretoria é uma liberdade fora de sério. E eu acho que no meio da comunicação, falando isso, se eu estiver errado, vocês me corrigem. A liberdade que dá para uma pessoa, no caso de trazer uma comunicação saudável, é a liberdade de expressão de você trazer um conteúdo que você estuda, trabalha e compartilha isso com outras pessoas. Então foi dada essa confiança para mim. Então eu tenho, assim, o mero cuidado de tratar, de examinar para trazer para todos os associados e pessoas. Eu posso dizer hoje, como o Ricardo Cavalcante falou, até do outro lado do mundo, Estados Unidos, Canadá, que hoje já está nos ouvindo, viu, pessoal? Nós estamos com a nossa audiência longe, viu? Olha só, a doutora Viviane
Saavedra. A Vivi. A doutora Vivi, nossa amiga. E a Astrid, olha só, diz que Cláudia é poesia. Muito bem. Poetisa, é poetisa. É poetisa, ela falou que a Cláudia... É poetisa. E o Vitor diz, comunicação é super importante. Gostei bastante dessa live. Abraços, Ricardão. É o Vitor falando, seu vizinho. É isso aí. Ô, Vitor! Tô falando. Gostou. A gente te convida para as próximas. O Ricardo vai passar seu contato. Bom, gente, a gente quer agradecer todo mundo que está aqui. Todo mundo que participou com a gente, a nossa primeira live. Esse grande vai ser difícil trazer tantas pessoas interessantes como o Ricardo, mas a gente vai trazer outras. Modéstia. E a ideia é essa mesma, é falar um pouco sobre a importância da comunicação na vida das pessoas. E por isso que o Ricardo tinha que estrear, porque eu acho que nessa trajetória ele se descobriu um comunicador. E nós tivemos, assim, o prazer de trabalhar ao lado dele. Conhecemos o Ricardo, um simples funcionário ali, que hoje é um grande coordenador da rádio, um grande comunicador, aí ajudando muitas pessoas. Agradeço, Ricardo, pela oportunidade, por esse tempo cedido aí. Espero que tenhamos chegado a todos os temas, a todos os pontos. Se você tiver alguma coisa que você queira falar aí dos seus bastidores que você não falou, pode ficar à vontade. Olha, tem o Ronildo Carvalho. Direto de Blumenau, Santa Catarina. Parabéns, aí, meu camarada. Pô, obrigado. O Ronildo também faz parte da banda aí, junto com o meu cunhado Otto. Valeu, Ronildão. Satisfação ver você aí também na live, viu? Isso aí. Maravilha. Bom, olha, eu acho que... O que eu quero falar, Augusto, só uma coisinha para finalizar. Já estamos finalmente... Essa retomada, pessoal, ainda nada está normal, mas com segurança, porque, olha, não está brincadeira, as coisas aí não estão fáceis. Repete, travou, repete, tá bom, vamos lá. Travou. O que eu quero dizer, pessoal, nessa retomada que nós estamos tendo hoje, para as pessoas serem conscientes, tomar muito cuidado, porque as coisas não estão normais ainda, tem muita coisa para acontecer. Então vamos retomar, mas com cautela, com segurança, entendeu? Distanciamento social, lavar bem as mãos. E olha, cuide de você para que eu possa... eu cuido de você e você cuida de mim. Porque, gente, não tá fácil, não tá brincadeira, mas a gente com cautela, a gente consegue fazer as coisas andarem a passo de tartaruga, mas de uma grandiosidade que nem hoje a Class fez. Hoje, esse marco hoje, para mim, da Class é muito importante. Eu posso falar assim, que é uma coisa pequena, que está se transformando numa coisa gigantesca, essa parceria nossa. Tamo junto sempre aí, pessoal. Beijo grande. Agradeço a todos. Obrigado pela oportunidade. Pela paciência de estar com a gente até esse momento, tá bom? E quem for curioso pela Rádio Paulistano, é só procurar no Instagram, lá no... Como é que chama? Em todas as redes sociais. As mídias sociais, isso. Acompanhar e ouvir tudo. Não é fechado para o clube. Qualquer pessoa pode ouvir. Ok. Gente, desculpa no começo, viu, gente? Foi emoção. Valeu, foi emoção. Paula Monteiro direto em Miami, olha só. Acabou de chegar. Miami. Mas a gente tá no final, depois a gente manda a live. A gente vai deixar depois a live lá.